O temido ano de 2026 chegou e quais as previsões da astrologia mais importantes para um ano que já começou quente? Calendário comum e astrológico tem alguma diferença? Quais as tendências para cada um dos signos em 2026? E quais os impactos para a coletividade? Dá para ter esperança em 2026? Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. O temido ano de 2026 chegou. As previsões da astrologia indicavam uma série de importantes aspectos, dentre eles a conjunção entre Saturno e Netuno com a presença de Marte, que a gente vai falar daqui a pouco, mas lembrando que o ano não terminou, né? Nós ainda estamos com a energia de 2025. Isso acontece porque o calendário comum é diferente do astrológico. Por mais que a gente comemore a virada do ano no dia 31 para o dia 1º, para a astrologia, do ponto de vista das tendências astrológicas, a coisa vai mudar a partir do ingresso do Sol em Áries, que vai acontecer em abril. Ou seja, a gente ainda está lidando com a energia de 2025, mais especificamente a gente está finalizando, né, o ciclo de 2025. E se 2025 já foi agitado, imagina 2026 com tantos trânsitos impactantes. Bom, a primeira mandala que a gente vai ver hoje, né? Não vamos fazer a análise das mandalas, mas vai ser do ingresso do Sol em Áries, que vai marcar o ano novo astrológico a partir do dia 20 de março, né? Falei abril, tá errado. A partir do dia 20 de março, às 11h45 do horário de Brasília. Tô ficando meio doido já. E aqui a gente vê que o Sol vai ingressar em Áries, formando, né, mais um stellium com Saturno e Netuno, que o Saturno já está um pouco afastado, mas aqui eles vão ditar a influência, né, a energia que vai influenciar todo o ano aí de 2026. Por isso esse aspecto eu estou falando aqui no canal desde 2023, é um dos mais esperados, né, dessa década, porque vai marcar o início de uma nova estrutura social. E ao longo desse ano a gente vai ver o desenvolvimento, digamos assim, o desenrolar do que vai vir a ser essa nova ordem, né, dos indícios, o que a gente já viu, o que a gente está esperando. E é claro que a gente vai esmiuçar cada uma dessas mandalas depois, mas já fica aí, né, vamos dizer assim, a prévia do que vem pela frente. Então anotem aí, vocês já sabem que o ano novo astrológico de 2026 começa no dia 20 de março, às 11h45 do horário de Brasília. E que vai ter a influência de Netuno e Saturno, né, para a gente lidar ao longo desse ano aí. E quando a tal conjunção vai ficar exata, né? Vai acontecer no dia 20 de fevereiro, às 13h18 do horário de Brasília, Saturno e Netuno a 0 graus do signo de Áries, iniciando um novo ciclo que vai durar por cerca de 500 anos. Vai levar cerca de 500 anos para esses dois planetas se encontrarem novamente em Áries. E aí, só relembrando, por que é tão importante? É importante que é o primeiro signo, né? Os dois planetas deram uma volta completa e se encontraram no momento em que estão iniciando uma nova jornada. Então está finalizando algo, iniciando algo novo. Esse algo tende a ser uma nova estrutura social, vai diluir tudo aquilo que a gente conhece, né, de ordem, de disciplina, de instituição até então, e começar algo novo. Mas esse algo novo pode ser baseado nas ilusões, nas fantasias, nas miragens de Netuno. Então, por isso que a gente precisa, né, aguardar e acompanhar para entender melhor. E outro momento muito, muito sensível que a gente vai ter vai ser no dia 15 de abril, onde a gente vai ter, na verdade, um grande stellium, né, entre Saturno, Marte, Lua, Netuno e o Mercúrio chegando aqui. Então a gente vai ter uma série de ativações, um trânsito muito intenso, né? Desde esse período que vem desde 20 de fevereiro para cá, e com a presença de Marte, isso vai dar pode ser uma faísca, né? Uma fagulha que desencadeia uma verdadeira mudança
conforme a gente não está esperando. E aí vocês já vão pensando, né, em tudo que está acontecendo no mundo nesse momento para que a gente tenha uma melhor noção. Aqui nesse dia, por que eu separei esse dia? Porque esse dia envolve uma questão emocional, envolve a mentalidade, a comunicação. Então, o que quer que esteja acontecendo no mundo, o que quer que se manifeste, vai ser algo que afeta todo mundo, né? A Lua, na astrologia mundial, representa a população. O Marte vem com a guerra, com o ataque, com a beligerância, e o Mercúrio vem espalhar as mensagens com a comunicação. Então, esse período vai ser muito delicado. Todo esse primeiro semestre, ele tem mudanças muito significativas e a gente precisa ficar de olho. Então, já de cara, a gente tem a mudança dos planetas, né? A gente tem o Netuno ingressando definitivamente em Áries no dia 26 de janeiro, o Saturno no dia 13 de fevereiro, né? O Urano, que vai ingressar definitivo em Gêmeos no dia 25 de abril. Então, aquele período todo do mês de abril é de muita atenção, né? A gente precisa prestar muita atenção. O Júpiter vai mudar para Leão no dia 30 de junho, né? Então, são muitas mudanças dentro do mesmo semestre. A mudança dos signos geralmente traz muita coisa nova, mas traz também uma certa sensação de desorientação, principalmente quando a gente tem um Netuno em Áries. Ninguém que está vivo viu Netuno em Áries, então vai ser a primeira vez desde 150 anos. Né, isso vai acontecer, não acontece há mais de 150 anos. Então a gente assiste uma mudança muito grande. A mesma coisa acontece com Urano, que há 84 anos esteve em Gêmeos. Um período muito sensível e conturbado, né, que culminou na Segunda Guerra, na Grande Crise, por aí vai, para a humanidade. Então a gente tem sinais, né, do ponto de vista astrológico muito sensíveis para esse ano de 2026. Não é à toa que todo mundo está falando a respeito. Os astrólogos em geral vão prestar muita atenção, né? Já vem falando há muito tempo, como eu faço aqui no canal, porque a gente precisava se preparar. A preparação acabou, agora é hora da ação. Agora é hora de lidar com o que vai manifestar de fato. E esse Urano em Gêmeos, ele também vai ter uma outra coincidência estranha, que é Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos. Um posicionamento similar que a gente teve durante a Revolução Francesa, a famosa Revolução Francesa, né? Que causou a queda da monarquia francesa e se espalhou pelo mundo inteiro nessa tendência. Agora, o que a gente vai ter nesse período vai ser a consolidação daquilo que foi prometido, né, pelos grupos envolvidos durante a Revolução. Ou será que a gente vai ter uma tentativa, né, ou o estabelecimento de uma nova espécie de aristocracia, de uma classe, né, superior, encastelada? Tudo são apostas. Mas o que esse posicionamento geralmente inspira é uma revolta popular, né? Movimentos populares, revoltas populares. Resta saber como a gente vai ver esse desencadeamento. Isso tende a acontecer principalmente quando esses dois formarem um trígono. Mas não é o trígono um aspecto positivo? Vamos ver quando acontecer. Ai, mas como que eu posso lidar com tudo isso aí, Cláudio? O que eu faço? Bem rapidinho a gente vai falar um pouco sobre como os signos vão ser impactados em 2026. Começando pelos 4 signos mais afetados nesse primeiro movimento, né? Nesse movimento mais, vamos pensar, o movimento mais importante que a gente tem é a conjunção de Saturno e Netuno em Áries. Então, signos de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, vocês vão ser progressivamente movidos, né, por essa energia, tocados por essa energia. O signo de vocês vai estar muito sensível porque formam aspectos tensos. Então é válido aí ter uma atenção especial, olhar o mapa de vocês, né, se preparar e principalmente saber o grau. Eu já expliquei, inclusive, para quem é membro aqui do canal, como que olha
no mapa para saber quando isso vai te afetar, porque não é de imediato. Não é a partir do dia 26 de janeiro ou do dia 13 de fevereiro que você já está sendo afetado, não. É assim se você tiver algum planeta no início do signo de Áries. Depois há uma progressão. Saturno, por exemplo, vai ficar aí em Áries por 2 anos e meio. Então vai passar, né? Vai fazer contato com todo mundo. Então é importante saber isso também para não desesperar. Libra, Capricórnio e Câncer têm a tensão desse mesmo aspecto. Então vale se preparar nesse sentido também. Outro signo muito afetado é o signo de Gêmeos, que entra Urano definitivo ali para vocês. Então vocês vão ter que lidar com muita mudança bruta, né? Rupturas, estranhamentos, coisas excêntricas, estranhas, essa profusão de informação, porque Gêmeos tem tudo a ver com a comunicação, ela tende a aumentar, a ter um volume muito maior com a passagem de Urano. E traz uma certa estranheza. Eu já falei bastante também sobre esse Urano que está saindo de Touro. Quem tiver interesse, dá uma assistida lá para ver, né, o que pode ser de tendência para esse Urano em Gêmeos, que tende a mexer muito com vocês. Mas o principal se você estiver aprisionada, ele vai querer te libertar. Se você achar que é livre o suficiente para bancar a mensagem que ele traz, tudo bem, tudo certo. Agora, aquelas pessoas que se assustarem com movimento estranho, com coisas excêntricas, diferentes, esquisitas, essas pessoas tendem a resistir ao impulso que muitas vezes causa um incômodo e causa-se muitas, até neuroses, vamos dizer. Aquário tá lidando com Plutão já há bastante tempo, né? Desde novembro de 2024, Plutão está definitivo aí mexendo com o signo, trazendo transformações. Só que vocês ainda vão receber um eclipse. Então vai ser muito mais necessário essa limpeza, essa purga, essa transformação que o Plutão está passando aí para vocês. Assim como o signo de Leão, que também é impactado por eclipse. Então limpezas, né, a necessidade de jogar fora, de desapegar, de buscar curas, de fazer um certo descarrego aí para ajudar vocês. Signo de Virgem e Peixes também ainda tem 2 eclipses impactando os signos de vocês. Então a limpeza ainda não terminou, né? Em 2024 esses 2 signos foram o foco ali dos eclipses e agora ainda em 2026 tem mais 2 eclipses mexendo com esse signo. Então vale a pena vocês verem aí, principalmente, né, se estão lidando com as coisas com clareza, se estão enxergando as situações como elas realmente são, ou se está obscurecido, né, se não consegue enxergar, se não consegue tomar atitude. E também aquilo que precisa ser limpado, desapegado, jogado fora, né? Abrir caminho para o novo, para essa mudança, principalmente num ano como 2026. Os signos que estão, digamos assim, mais tranquilos e vai depender muito dos trânsitos, né? Que é Touro, Escorpião e Sagitário. Então esses signos, não é que a coisa vai ficar maravilhosa aí para vocês enquanto tá todo mundo tendo que, né, se virar nos 30, não. Mas tem uma ênfase menor. Vocês recebem um impacto menor, o que pode trazer essa sensação de que tá tranquilo, tá tudo bem. E aí gerar um acômodo, né? Ficar acomodado em vez de procurar continuar desenvolvendo. Agora, isso do ponto de vista desses principais trânsitos, lembrando que tem a movimentação anual de todos os outros trânsitos, né? A passagem do Sol, a passagem da Vênus, né? E muitos outros trânsitos ao longo do ano e a própria revolução de vocês. Então vale a pena não achar que tá tudo bem, principalmente no ano em que a gente vai trabalhar muito aí todas essas questões. Como nem só de indivíduos é feito o mundo, qual será o impacto para todos nós, meras marionetes do destino? Será? Coletivamente, o que podemos fazer para nos preparar? A primeira coisa é entender que quando a gente fala de Saturno e Netuno, que são os principais atores desse ano, a gente está falando de ordem, disciplina, responsabilidade, tempo, né? Coisas estruturadas, instituições
Saturno. E o Netuno vem com confusão, com diluição, com imaginação, com criatividade. Ele é o grande patrono das artes, que se diga de passagem, né? Para não ficar parecendo também que é só essa coisa ruim. Mas quando os dois se encontram, Netuno traz o efeito de diluir, de desmanchar, de dissolver. Dissolver o quê? A estrutura, a ordem que estava estabelecida no mundo. Porém, isso tem um toque assim enganador, um toque sedutor, de miragem. E aí, muitas vezes, a gente pode se perder nesse movimento. Achar que o que está começando é algo muito positivo, né? As mudanças sinalizando que é esse o caminho que a humanidade precisa trilhar a partir de agora. Então vem na sedução, né? Cria esse magnetismo, essa atração, e muitas vezes a gente começa a tomar decisões que são muito equivocadas. Além disso, os eclipses mexem muito com o coletivo, com a identidade, né? Com a necessidade de limpeza e muitas vezes mexendo até mesmo com a parte espiritual. Os eclipses vão focar muito nesses pontos, então a gente também já tem que se antenar um pouquinho, né? Como que está a nossa vida social? Como que tá as nossas questões internas, as nossas questões individuais? A nossa necessidade de muitas vezes fazer aquela faxina que é tirar pessoas, tirar situações, tirar lugares que não nos pertencem mais, que muitas vezes a gente precisa abandonar para que algo novo surja. E também essa coisa da espiritualidade, como a gente está lidando com isso? Num país onde, né, é um caldeirão religioso, como que a gente está lidando com isso, cada um de nós, individualmente? Né, independente da crença, independente da religião ali que faz parte ou não faz parte, não importa. Como que a gente está lidando com a nossa parte espiritual? Será que a gente ainda acredita? Será que a gente não acredita? Será que a gente ainda tem que vivenciar uma espécie de conexão maior? Então, essa é a tônica desses eclipses. E vai ser um ano regido por Marte, pedindo então que a gente haja, tome atitude, movimente bastante, faça a coisa acontecer. Marte, o deus da guerra, Marte, o que sai para as batalhas, Marte, guerreiro, da força guerreira interior. Então esse é um ano em que a gente vai assistir muitos conflitos, muitas brigas e muitas guerras. Se é que é possível ter mais guerras. Mas vocês já estão vendo que há uma conjunção entre, né, a partir do dia 15 de abril e um ano regido por Marte. Quando essa conjunção acontecer, o ano astrológico já vai ter virado. Então, de fato, a gente já vai estar, né, com a energia de 2026, um ano regido pelo próprio Marte. Então, a força marcial aumenta muito. A gente, então, precisa até se atentar para não ser Marte demais, não brigar demais, não entrar em conflito demais, não bater de frente, porque a coisa tende a escalar. É um ano de é um ano muito quente, né? Vamos falar assim. É de muito fogo, é de muita energia da ativa, né? De movimentação. Fazer as coisas acontecer a qualquer custo. Marte, geralmente, ele é imprudente, ele é inconsequente. E é um ano que a gente precisa planejar muito, né? Saber onde a gente está pisando, planejar com calma, executar as ações passo a passo, né? Trazer um pouco desse Saturno em Áries, que é o signo regido pelo próprio Marte, para que a gente não consiga, né, para que a gente consiga, melhor dizendo, concretizar as coisas sem cair no erro ali da imprudência. Para o Brasil, eu fiz já uma previsão também, tá na área de membros, para quem é estelar, já sabe o que vai acontecer, ou melhor, né? Vai acontecer não. Quais as tendências para esse ano de 2026 para o Brasil? Mas vale a pena lembrar que o Brasil tem Plutão na casa 2 a 0 graus de Áries, onde acontece a conjunção. Plutão lida com o poder oculto do país, os plutocratas, né? Quem realmente manda, né, no nosso país. E vai receber essa conjunção de Saturno e Netuno em cima do Plutão. Então resta saber, a gente já teve indícios, digamos assim, essa classe dominante, ela já se movimentou no passado e tende a se movimentar muito mais agora que o Netuno traz a diluição de tudo aquilo que eles tanto tentaram estruturar nesse país. Agora, o resultado é
uma grande interrogação. Outras tendências para 2026, o ano chinês e vietnamita é do cavalo, né, do cavalo de fogo. Começando oficialmente no dia 17 de fevereiro, no nosso carnaval. E traz também a energia da movimentação, da ação, da paixão, a necessidade de equilíbrio entre a impulsividade e o planejamento. Então a gente vê que também o ano chinês sugere atitude, mas qual a atitude? A atitude imprudente? Não, né? Principalmente porque a cultura chinesa não é da imprudência. Eles são muito mais de agir com o tempo, né? De planejar e fazer as coisas aos poucos. Então é uma sugestão também que a gente vê que algumas coisas batem nesse ano de 2026 e às vezes fica até, né, muito assim, latente. Fica óbvio demais qual que vai ser a tendência do ano, não precisava nem, né, esmiuçar muito. Orixá regente de 2026. Esse ano eu não trouxe orixá. Por quê? Porque à medida que eu tô, né, mergulhando cada vez mais nas culturas de matrizes africanas, de terreiro, eu tenho entendido que não há um consenso entre as lideranças sobre essa questão de orixá regente do ano. Parece que o que acontece é que o pai de santo, a mãe de santo, joga os búzios para ver o regente do ano para dentro do próprio terreiro e para aqueles que estão ali, né, envolvidos, né, fazem parte da família de terreiro. Então não tem essa coisa de um orixá regendo o ano. Então como eu tô pisando muito devagarzinho nessa cultura, com muito respeito, eu prefiro não colocar aqui para não, né, sujeitar a fazer fazer o que sempre acontece, que é ir lá e roubar a cultura de matriz africana e usar a bel prazer sem nenhuma responsabilidade. Então isso que eu não quero. E também pra gente fechar pela numerologia, esse é o ano de número 1. Um ano de início, lembrando que todo início pressupõe um fim de alguma coisa. Terminou um ciclo, né, vai começar mais uma roda de 9 anos aí pela visão da numerologia. Então vai ser um ano de começo, né, de às vezes de planejamento, de novas fases, de novas tendências, de coisas que são muito embrionárias. Então às vezes a gente ainda não está tão preparado para o que está começando, mas isso também já indica novamente, né, confirma mais uma vez o que a gente está falando de um início de uma nova estrutura, de uma nova ordem social. Ou seja, resta a gente saber principalmente o que vem pela frente. E para se preparar, aliás, a preparação já tinha que ter sido feita, né, gente? Vamos ser sinceros, é para isso que eu estou falando desse troço desde 2023. Agora é hora da gente pegar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente absorveu nesse período, o entendimento, né? O que os planetas da astrologia estão ensinando pra gente e colocar em prática, vivenciar da melhor forma possível. E lembrando que tudo isso são tendências para que a gente possa, de certa forma, ter um certo norte, né? Para que a gente possa navegar. Nada disso aqui está ditando o rumo que a gente deve seguir. Nós não somos meras marionetes, como eu disse. Às vezes dá essa impressão, mas é porque a gente esquece o nosso verdadeiro poder. Nosso poder dentro de cada um de nós, dentro da vida de cada um de nós, mas também o impacto que a gente pode causar coletivamente. Ou seja, o principal de 2026 não é só ficar aterrorizado, com medo, né, morrendo de medo, escondido, mas o principal é saber como nós vamos atuar e ter principalmente, talvez, a calma, a paciência que o Saturno inspira para os momentos onde a coisa fica, né, desafiadora demais. A gente vai ter que ter muita calma em 2026. Ainda é um ano de eleição no Brasil. E é um ano que começou no dia 3 de janeiro, já com um ataque a um país vizinho nosso, que é a Venezuela. Então é um ano que é muito delicado. Ele começa já, do ponto de vista do calendário comum, de uma forma muito sensível para nós. E sendo um ano de eleição no Brasil, com os Estados Unidos focado na nossa região, tende a ser uma bagunça ainda maior, mais do que a gente já está acostumado. Então é um ano que a gente realmente vai precisar muito
respirar, se acalmar, e às vezes vai ser necessário, gente, a gente desconectar mesmo de toda essa informação, de todo esse barulho, de todo esse caos, porque senão a gente vai ser levado a tomar decisões imprudentes, decisões impulsivas, brigar de forma desnecessária, né? É um ano regido por Marte, então é muito importante a gente cultivar a paciência, a calma, o planejamento e entender que esse é um ano que as coisas estão começando e que pode ser que o resultado não venha e a ansiedade fale mais alto, a vontade, a necessidade de mudar o nosso contexto, mudar a nossa realidade, ela pode falar muito alto esse ano. Muitas vezes a gente não vai dar conta de lidar com tudo isso, vai ter uma certa imprevisibilidade muito grande, principalmente nos nossos aspectos mentais, na nossa comunicação, na nossa fala, no nosso pensamento. Então a gente precisa ter sim serenidade, calma, principalmente discernimento. A gente tem que firmar no que a gente já está fazendo, né? Manter o nosso curso, custe o que custar, daquilo que a gente já se propôs, sejam dos planos de final do ano, seja da jornada, né, de cada um dentro da revolução solar, dentro do planejamento de cada um. O mais importante é que a gente se firme, que o nosso norte seja a gente mesmo, a nossa própria realidade, a nossa própria vida, porque todo o resto sugere uma grande, né, confusão, um grande caos que pode ser que dê algo lá na frente. Esse algo a gente não sabe, né, não consegue saber o que é, e quem disser que sabe, não sabe, porque o futuro é construído a cada instante, então ele muda o tempo todo, ele não existe. Por isso que é inútil ficar tentando falar, vai ser assim, vai ser um novo período, de uma nova ordem, porque tudo isso tende a ser dissolvido, diluído, levado embora, porque o futuro muda a cada instante e depende de cada um de nós. Ao contrário do que a gente é levado a pensar. Se não fosse assim, não teriam 8 bilhões de seres humanos no planeta. Ou seja, a nossa força coletiva ela é muito maior. Quando a gente consegue se unir em torno de uma causa, em torno de uma bandeira, em torno de um movimento, a gente consegue fazer mudanças sim. Só que a gente esquece desse nosso poder. E talvez esse seja um dos principais ingredientes aí para a gente lidar com toda a confusão que vem pela frente em 2026. Recadinhos finais, estou voltando aqui aos poucos, vocês viram que eu tirei uma pausa, foi muito necessário para recuperar aqui a sanidade mental. Então devo soltar um próximo vídeo no sábado e ao longo da próxima semana já vou regularizando o calendário. Outro aviso, para quem é membro do canal, para quem assina o canal Estelar, né, se tornou Estelar, já vai começar o mini curso de astrologia nas próximas semanas. Então já estou preparando material, já vai ter material. Se não assinou ainda, considere assinar. Já tem lá, ó, como lidar com quadraturas, previsão para o Brasil em 2026, análise sobre, né, o momento ali da Venezuela que as pessoas ignoraram de propósito, acredito eu. Como saber se seu mapa vai ser atingido, né, por um trânsito, uma previsão secreta para uma pessoa famosa que está nesse vídeo também. Tem muita coisa na área de membros já, hein, gente? Aproveitem. Né? Tem sobre ascendente, sobre signo, sobre planetas, um monte de coisa que já dá para começar ali, ó, entendendo um pouco mais dessa linguagem simbólica que é a astrologia. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixe aí seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre e ainda mais em 2026.